Oi, gente, tudo bem? Eu, mãe de adolescente por Michele Matu, que quer conversar com você hoje sobre solidariedade, sobre voluntariado. A gente tem visto por aí, né, no noticiário e até mesmo perto da gente, no prédio onde a gente mora. Aqui, por exemplo, tem trabalho voluntário, arrecadação de alimentos por conta da pandemia, né? São ações grandiosas, às vezes de empresas que doam milhões de reais. São atitudes pequenas, são ações isoladas, mas que fazem a diferença. Os nossos filhos precisam entender isso, que não importa o tamanho da ação, da atitude, não importa a quantidade, né? Se tiver uma frequência é o ideal, mas importa é que por menor que seja, vai fazer a diferença na vida de alguém. E não precisa ter dinheiro envolvido o tempo todo, não. Basta um abraço, uma palavra, uma companhia, né? A gente conversa com mais detalhes sobre isso já já. Fique aí que eu já volto. Pessoal, quero começar só citando aqui significado de solidariedade: ajuda, apoio, auxílio, amparo, assistência, caridade, proteção, defesa, laços de amizade, companheirismo e, mais profundamente, solidariedade significa um ato de bondade e de compreensão com o outro. E isso faz toda a diferença, porque se você compreende o outro, a compreensão gera respeito, o respeito gera tolerância e é isso que a gente está precisando, né? Para ser mais feliz, para ser mais leve, né? Para resolver os problemas de uma maneira mais tranquila. Eu conversei com 2 professores que eu admiro demais, que fazem trabalhos voluntários e desenvolvem esse tema de solidariedade nas aulas que ministram, né? E a gente vai ouvir o que eles têm a dizer sobre esses 2 temas. Professor Pedro Moisés, que dá aula na rede pública e particular e é diretor de escola, e o professor Caio Leite. Vamos ouvir. Eu acompanho grupos de alunos em visitas quinzenais ou semanais a instituições que prestam auxílio a pessoas em situação de vulnerabilidade. Atualmente nós estamos visitando creches e asilos. Essas visitas, logicamente, estão interrompidas no momento em função da quarentena. Percebo na atuação dos alunos, nessa visita que eles fazem, um crescimento progressivo da sensibilidade para as questões sociais e também um amadurecimento. Também compreendo que, à medida que o tempo passa, eles vão criando laços de afetividade com as pessoas atendidas pelas instituições e também com as propostas defendidas por esses lugares. E esses laços de afetividade, eles são mútuos, eles se dão por parte dos alunos e se dão também por parte dos atendidos, das atendidas pelas instituições, que é uma troca fantástica de amor, de respeito, de esperança, de solidariedade, de senso de justiça, de sensibilidade para as grandes questões sociais que o Brasil ainda enfrenta nos dias de hoje, ainda que estejamos já no século XXI, e tudo isso acumulado permite ao aluno crescer, ampliando logicamente os seus conceitos acadêmicos, mas também ampliando os seus horizontes humanos, no que diz respeito ao cuidado que se deve ter com o outro. As famílias assumem um papel extremamente importante quando incentivam os seus filhos e filhas para o engajamento social. Isso quer dizer, na prática, que os meninos e meninas, ao serem incentivados por suas famílias, estão também inserindo as famílias nesse processo de ação solidária. Gente, é gostoso de ouvir, né? Como que as pessoas envolvidas nisso praticam isso e sabem o quanto isso pode mudar na vida dos jovens. Uma pergunta que eu fiz para o professor Pedro foi a seguinte: adianta o pai e a família obrigar o filho a participar, né, de um trabalho voluntário? Raramente a gente encontra alunos que entram como voluntários obrigados pelas famílias. Suponho que, caso isso ocorra, a adesão do aluno será muito curta, porque é preciso querer, é preciso sentir vontade, é preciso sentir gosto e alegria por esses encontros, e isso só se dá se a adesão ao projeto for feita de forma livre, de forma espontânea.
Por outro lado, nós temos muitas famílias que, claro, apoiam seus filhos, abrem espaços nas suas agendas semanais para proporcionar a eles essas experiências, por entenderem que elas contribuem no seu processo de crescimento, de amadurecimento como ser humano. Os adolescentes, eles são pura potência. Então, quando os meninos e meninas chegam aí na fase dos 14, dos 13, 14, 15 anos, há uma potência gigantesca nesse grupo de meninos e meninas, porque existe um imperativo, um impulso pulsante na vida deles, o engajamento, a vontade de fazer alguma coisa. E aí, quando nós ofertamos, quando nós disponibilizamos a possibilidade do trabalho voluntário, essa potência, ela se transforma em ato. Esse jovem que a gente tem em casa, né, em formação, é tão bacana. Eu estou falando isso porque algumas vezes que o Matheus e o Miguel chegaram do trabalho voluntário, eles chegaram mexidos, tocados, né? É o Miguel que está aí hoje gravando para mim. Não vou pôr ele aqui na frente não, porque está de pijama. Miguel, só conta aí daquele trabalho voluntário que você fez no asilo. Foi bem legal. O que aconteceu lá? A gente teve um tempo para conversar com eles. Com os idosos? A gente brincou com eles. Brincou de quê? Não, conversando e tal. A gente também fez cartazes para eles. E o que te fez lembrar o idoso lá que você estava conversando? Do meu avô. Meu pai morreu 2 anos atrás, com 94 anos, e eles eram muito apegados. Então, quando ele chegou desse trabalho voluntário, ele chegou falando, mamãe, eu fiquei lá conversando com um velhinho, e ele era engraçado, ele me fez lembrar o meu avô. Então, quer dizer, de alguma forma, gente, olha como que isso mexe com uma criança, com um adolescente. Eu já ouvi em algumas situações muitas pessoas falando que gostariam de ajudar, mas tem receio. Hoje em dia a gente não consegue ajudar, às vezes, uma pessoa na rua, né, gente, por conta da violência. A gente tem medo de parar, de falar, enfim. Mas vamos tocando. De que forma prática nós, como família, podemos incentivar os nossos filhos a praticar a solidariedade e o voluntariado? Atuando, incentivando os seus filhos e filhas para esse projeto de engajamento social, para esse projeto de imersão nas atividades que são de ações solidárias. Isso quer dizer que na sua comunidade religiosa, que na escola dos seus filhos, você deve incentivá-lo, incentivá-la, para que ele e ela também se insira e também se mobilize para uma ação constante nas atividades que são propostas por essas comunidades. Eu posso citar para vocês como exemplo as pastorais que acontecem na Igreja Católica, que sempre tem um viés de uma ação social. Posso citar, por exemplo, atividades de grupos espíritas, que sempre têm ações sociais vinculadas a problemas de desigualdade social. Posso citar vários movimentos evangélicos e protestantes que também atuam pensando em necessidades, em realidades de pessoas que têm algum tipo de necessidade social. Então, incentive os seus filhos de uma forma prática a isso. Além de incentivar os seus filhos, você também deve se interessar e deve trazer esse tipo de pauta para dentro da sua casa. Você também deve levar esse tipo de conversa para com seus filhos. Seja no momento que vocês estão andando de carro e uma pessoa quer pedir dinheiro, ou no momento que alguém está ali tentando limpar o seu vidro do carro para pedir dinheiro. Claro que a gente vive numa sociedade extremamente perigosa por conta da violência, mas esses momentos eles são preciosíssimos para você pai, para você mãe que está me escutando, para vocês abrirem um diálogo e questionarem o porquê acontece tanta desigualdade, o porquê uma criança precisa ir em plena pandemia, como eu vivenciei isso há 2 semanas, precisa ir em plena pandemia com uma máscara, com um cartaz escrito em papelão, escrito "me ajuda, estou com fome", parado no semáforo pedindo dinheiro para mim. Por que isso acontece? Esse é o tipo de pergunta que você, pai, você, mãe, pode provocar com os seus filhos, e isso nos ajuda a esse trabalho de mobilização, de inserção social. Agora é o Matheus que está comigo, porque eles estão numa confusão que eu nem procurei saber o que é, já trocaram de lugar, agora é o Matheus que está gravando. Como é que é o trabalho voluntário, Matheus? É algo bem legal, que eu comecei desde o 6º ano,
eu já tô no nono, ou seja, faz 4 anos, né, que eu faço. E eu sempre me divirto, a gente se interage com as crianças, que é algo bem legal, elas ficam felizes de... Você vai mais em creches e abrigos, creches, né? Creches é o público-alvo, digamos assim, mas tem muitas vezes que a gente vai... Ano passado a gente foi bastante em asilo, esse ano, por exemplo, a gente vai visitar a ONG de gatos. Já está previsto isso? Tava, né? Mas com a... Se Deus quiser, vai dar tudo certo e vai voltar. E o que mudou na sua vida? Isso, alguma coisa? Que Mudou tocou? a maneira de pensar, né? Como assim? Por exemplo, a gente tipo, reclama tanto da vida, e não tem alguma coisa, a gente reclama. Só que a gente olha para aquelas crianças que não têm nem mãe, nem pai, a gente começa a dar valor na vida. Ah, bacana. Tá vendo, né, professores? A sementinha que vocês estão plantando tá frutificando, né? Essas famílias nos apoiando, esses alunos, essas alunas, esses jovens, esses pré-adolescentes aderindo voluntariamente, de maneira espontânea aos projetos, nos permitem sonhar com um futuro promissor, sobretudo num futuro imediato pós-crise produzida pelo Covid-19. Então, logicamente, nos resta olhar com esperança para essa nova geração, percebendo naquilo que elas já fazem ao atuarem como voluntariados, naquilo que elas ainda podem fazer dentro desse seu amadurecimento progressivo, razões que nos permitem sonhar com dias melhores, com uma sociedade mais equilibrada, com um mundo mais justo, com um mundo mais humano, com um mundo mais fraterno. Muito obrigada, viu, professores, pelo tempinho dedicado aí ao canal. Eu sei que vocês estão aí na correria das atividades online, né? De férias numa escola, mas trabalhando em outra, enfim, não param, eu sei disso, fico muito agradecida pela disponibilidade, quero parabenizá-los pelo trabalho, né, que é sempre muito importante. Eu sei que de sementinha em sementinha que vocês vão plantando, a gente vai florescer aí uma juventude cheia de cidadãos, né, conscientes e ativos nesse mundo que a gente está precisando bastante. Muito obrigada mesmo, de coração. Você aí de casa, espero que tenha gostado do nosso papo. É só uma introdução, hein? O canal vai voltar nesse assunto, vai ouvir os adolescentes, vai ouvir as famílias, vai ouvir as pessoas que são atendidas, né, nesses trabalhos voluntários. E quem sabe, né, a gente não usa o canal também para desenvolver aí alguma ação. Vou pensar nisso, com a ajuda de vocês, hein, professor? Vamos usar esse espaço para a gente praticar solidariedade, esparramar para todo lado e praticar o voluntariado. Estou com o espaço aberto, viu? Se tiverem alguma ideia, a gente já pode conversar. Estou esperando a sua inscrição no canal, né? Um recadinho no Instagram, me siga lá, tá bom? Eu vou ficar muito feliz de te ver lá comigo. Fiquem com Deus e até mais.